Olá, tudo bem? Meu nome é Marcos Ramon, sou professor de filosofia e esse é mais um vídeo que eu vou trazer aqui uma reflexão sobre temas que podem ser abordados na prova do Enem. Eu estou gravando esse vídeo aqui em 2022, hoje é dia 10 de novembro de 2022, se você estiver me assistindo no futuro. E a ideia é fazer um panorama nessa semana aqui de temas de filosofia para você que vai fazer a prova do Enem nesse próximo final de semana. O tema hoje é ética. E eu separei alguns momentos aqui. Primeiro, da gente falar um pouco sobre a origem da ética, a definição de ética, melhor dizendo, né? Então, as palavras ética e moral, elas significam a mesma coisa. Ética é uma palavra de origem grega, ethos, e moral é uma palavra de origem latina, mores. As duas significam a mesma coisa, significam hábito ou costume. Se elas são a mesma coisa, então não é errado eu falar ética ou moral, ou é indiferente, ou tanto faz? Não. Tem uma diferença aí. É o seguinte, a ética, isso é uma diferença que foi construída ao longo da história, tá? Etimologicamente é a mesma coisa. Mas a ética é a filosofia moral, ou seja, é a área da filosofia que estuda e reflete sobre a ação moral, que é justamente o campo da ação, né? A moral é o campo da ação, a ética é a reflexão sobre ela. Para você lembrar, pense o seguinte, a gente chama código de ética, comitê de ética, e não código de moral, ou comitê de moral. Por que é um código de ética? Porque o código de ética é essa reflexão sobre a ação do indivíduo. A ação das pessoas naquela empresa, naquele emprego público, onde quer que seja, é a ação moral. E aí tem um documento, que é o código de ética, que reflete sobre a moral. Então pense sempre assim, a moral é a ação do indivíduo. E a ética é um campo maior, é como se fosse assim. Como se a gente tivesse a moral sendo algo que é menor, então tem a moral, que é a ação das pessoas, e eu vou ter a ética englobando a moral. A ética é a reflexão, é o olhar sobre essa conduta moral de cada indivíduo em particular e do conjunto das pessoas naquela determinada comunidade, tá? Então é assim que a gente vai definir, né, perceber a diferença entre essas coisas. Um outro tema importante é o tema da liberdade e da responsabilidade. Está diretamente ligado à ética. Em geral, a gente costuma pensar que liberdade é fazer o que quiser, é fazer qualquer coisa, de maneira indiferente. Então você pode fazer qualquer coisa que você queira, isso é ser livre. E aí, em alguma medida, claro, né? Todo mundo pode fazer aquilo que quiser, dentro dos limites do que é possível fazer, você pode fazer qualquer coisa. Só que, no caso da ética específica, é importante pensar que essa liberdade, ela não existe sem responsabilidade. Eu posso fazer qualquer coisa, eu posso pegar o meu carro e não parar em nenhum sinal de trânsito, não parar na faixa de pedestre, eu posso fazer isso? Poder, eu posso. Mas eu vou ter que arcar com a consequência disso. Eu posso causar um acidente ou, né, na situação mais simples, eu vou ser multado. Mas eu posso causar um acidente, causar um prejuízo maior para alguém, para outras pessoas, né? Então, eu vou ter que arcar com a responsabilidade de usar, sim, a minha liberdade. Então, a ética, ela envolve diretamente essa correlação entre a liberdade e a responsabilidade. Não há como a gente pensar em ética sem esses dois temas. Sem considerar a liberdade do ser humano, se a gente é condicionado, se existe o destino, se tudo está escrito, então, de alguma forma, a gente perde esse espaço da ética. E, ao mesmo tempo, se a gente não acreditar que as pessoas têm que ser responsáveis por aquilo que elas fazem. A gente sempre é responsável por tudo aquilo que a gente faz, a gente tem sempre que levar isso em consideração, certo? Então, são os dois pontos aí, alguns pontos, né, que são importantes. Outra coisa que eu queria trazer, que eu acho que aí vale muito, é a gente pensar uma reflexão sobre concepções éticas. Não dá para esgotar isso nesse vídeo, né? Não é um vídeo grande o suficiente para detalhar todos os aspectos da história que tratam da história da filosofia, que tratam da ética, não tem como. Então a ideia aqui é fazer um panorama bem rápido de algumas ideias centrais, assim, importantes, né, que são de destaque na história da filosofia. Então, começando aqui pelos sofistas. Os sofistas defendiam o relativismo. Então eles são importantes porque eles inserem, junto com Sócrates, o tema dos valores no campo da filosofia, mas defendendo, no caso deles especificamente, essa ideia de um relativismo, ou seja, a verdade é relativa, logo o que é o certo e o que é errado também é relativo. E aí eles têm um embate direto
com Sócrates. Sócrates não concordava com isso. Ele defendia, por outro lado, que existem valores eternos. Então a virtude é virtude para todo mundo, é virtude sempre. O que é certo não é certo agora e é errado depois, é sempre certo. O que é virtuoso é sempre virtuoso, o que é justo é sempre justo. Então ele acreditava e defende essa perspectiva de valores eternos. Já é uma mudança em relação ao pensamento dos sofistas. O Sócrates teve um discípulo, que foi o Platão. E o Platão vai defender uma tese inspirada no mestre dele aí de um supremo bem. Ou seja, a gente tem essa vida material, que é uma vida pautada na nossa experiência do mundo sensível, mas a verdade mesmo está no mundo inteligível. Está naquilo que não pode ser acessado com os dados da experiência. Vamos imaginar, o Platão não usa esses termos, tá? Mas vamos imaginar que a gente acredita que a gente tem corpo e alma. O corpo faz parte do mundo sensível, a alma faz parte do inteligível. As ações das pessoas, a diversidade das ações, dos interesses das pessoas, dos sentimentos que elas têm, isso faz parte do mundo sensível. Mas a ideia do bem é algo único e verdadeiro que está para além de todas as pessoas. E é esse supremo bem, é essa ideia do bem, essa visão ideal de uma perspectiva ética que a gente deveria almejar. O Platão tem ele mesmo também um discípulo, que é o Aristóteles. E o Aristóteles vai desenvolver uma perspectiva de ética diferente. Ele vai trabalhar essa noção de que o ser humano vive numa busca constante pela felicidade. Tudo que a gente faz porque a gente quer ser feliz. E aí ele vai trazer uma ideia de que a virtude, ela é algo que se aprende com o hábito. A virtude se aprende praticando a virtude. E a virtude, ela tem um meio termo. Toda virtude ela é o meio termo e ela tem um excesso, uma falta. Né? Então ele vai dizer que a virtude é um meio termo entre dois extremos. Então, por exemplo, a verdade. Né? A verdade é uma virtude. E aí o excesso de verdade é ruim. A não verdade, a mentira, também é ruim. A virtude é falar a verdade na medida certa. Seria o meio termo. Né? Então, essa é a tese aí do Aristóteles. Depois do Aristóteles, a gente vai ter na história da filosofia o que a gente chama de filosofia helenística. E um representante importante é o Epicuro. Essa filosofia helenística é muito influenciada pelo Aristóteles, por essa ideia, por exemplo, da busca pela felicidade. Então, é uma filosofia essencialmente voltada para a ética, para essa ideia de felicidade. E no caso do Epicuro, ou do epicurismo, se a gente quiser falar assim, existe essa ideia de que o sentido da própria felicidade, né? A maneira em que a gente vai encontrar a felicidade é através do prazer. Mas é importante entender que o principal prazer é o prazer intelectual. Então a gente deve almejar o prazer, a gente deve almejar a vida boa para a gente poder ser feliz. E o prazer é o caminho, só que o prazer intelectual é o maior, então existe uma visão errada quando a gente pensa na perspectiva do Epicuro pelo prazer, imaginando que é uma doutrina egoísta e tal. Não é essa a perspectiva. Além do Epicuro, uma outra doutrina do helenismo, tem outras, né? Mas eu trouxe duas aqui. Uma outra são os estoicos. E os estoicos vão trabalhar a ideia de que a gente deve evitar o prazer de maneira exagerada, para que a gente possa viver da melhor forma possível. Assim, evitando aquilo que traz, né, essa perspectiva exagerada do prazer, a gente consegue, em alguma medida, organizar a nossa vida para a gente viver melhor. Então, a gente deve buscar uma vida comedida. Então, o excesso, ele seria sempre complicado. Então, a vida comedida traz mais garantias de felicidade. Né? Então, é evitar o excesso. Vamos pensar assim, o prazer está nesse sentido de excesso, tá? E aí falar, mas para o Epicuro o prazer intelectual é o maior prazer. Sim, mas aqui a gente está pensando o prazer como excesso. Então a gente deve almejar essa noção de uma vida comedida, de uma vida com cuidado, sem extremos. Né? Então essa é a perspectiva que os estoicos vão trabalhar. Uma outra doutrina que vai ser importante, né, dentro da filosofia da ética é a doutrina cristã. E aí eu trouxe aqui como representante o Santo Agostinho. O Santo Agostinho vai trabalhar a noção de que a ética está ligada ao amor a Deus. Daí ele vai dizer assim, que a gente pode amar, a frase dele é: ama e faze o que quiseres. Ama e faz qualquer coisa que você queira. E aí parece estranho, talvez, com a doutrina cristã, que tem uma série de preceitos, né? A gente pode fazer o que a gente quiser, mas quando ele fala ama e faz o que quiseres, ele está querendo dizer que o amor verdadeiro, o verdadeiro amor é o amor a Deus. E se é esse amor que você tem, você pode fazer o que você quiser.
porque o que você vai querer necessariamente vai ser algo bom. Então, o Santo Agostinho, como representante aí da filosofia cristã, vai pensar, obviamente, né, dessa perspectiva de uma ética voltada para uma noção religiosa. E aí a gente tem como uma oposição, talvez, um autor que é o Descartes. Não que ele não acreditasse em Deus, Descartes, inclusive, era cristão, mas ele vai ter uma visão bem comedida, digamos assim, da ética, onde ele vai trabalhar essa perspectiva de que o caminho da ética é seguir normas e costumes. Então ele vai trabalhar toda uma ideia, né, de que a gente pode acessar a verdade por meio da razão e tudo, mas na ética ele vai dizer, não, a ética ela deve ser de cunho prático. Então se eu vivo num lugar, eu vou acompanhar os costumes daquele povo. E esses costumes mudam de um lugar para o outro. Então ética é seguir as normas, é seguir os costumes, é entrar no consenso com aquela comunidade, né? Vai trabalhar essa perspectiva. Um outro autor que vem na sequência é o John Locke. O Locke é o empirista, assim como o David Hume, que a gente vai ver depois, né? O Descartes é a racionalista. E o Locke é o autor que vai defender a existência dos direitos naturais, né? O autor que funda o liberalismo. Então ele vai trabalhar essa perspectiva de que a fonte da ética está na defesa dos nossos direitos naturais, da liberdade, da propriedade e da própria vida, né? Então a defesa nessas instâncias garantiria aquilo que nos permite ser éticos, né? Ser éticos é seguir essa nossa tendência natural, mas agora dentro de um estado social. Um outro empirista é o Hume. E o Hume vai trabalhar uma noção de que as nossas ações são motivadas por paixões. Então ele vai entender, por exemplo, a simpatia como um aspecto importante da ética, porque a gente aprende tudo por meio da experiência, e com a ética não é diferente. A gente tem essas paixões que movem a gente para agir, para fazer, para realizar, mas é através dessa organização da vida social a partir do desenvolvimento dessas paixões que a gente consegue ser ético. Um outro autor que vai trabalhar algo próximo, apesar de não ser, né, um empirista nesse sentido, mas o Rousseau, que é um autor ali do iluminismo, da passagem do iluminismo para o romantismo, melhor dizendo, vai defender uma tese bem conhecida, que é a tese da bondade natural do homem. Então ele vai falar que o ser humano ele é naturalmente bom, mas a sociedade é que corrompeu. Então a sociedade nos corrompeu. Originalmente, quando a gente não vivia em sociedade, a bondade era aquilo que era permanente. Então a ética é uma tentativa de resgatar essa bondade natural que existe dentro da gente, porque é a vida social que complica tudo. E aí tem um autor, também do iluminismo, que vai ter uma visão diferente dessa perspectiva, né? E acreditar que existe um meio de organizar a ética por meio de uma categoria da razão. Esse autor é o Kant, e ele vai criar uma tese bem famosa, que é a tese do imperativo categórico. O imperativo é uma ordem, e é uma ordem categórica porque ela não admite exceção. Essa ordem, cada indivíduo dá a si mesmo. Então, nesse sentido, a ética, para ele, envolve um processo de autonomia, de cada indivíduo atribuir a si mesmo a lei, a regra, o dever. Então, a ética está pautada num dever, mas não num dever externo, mas num dever que ele é organizado e mediado por meio da razão. Porque nós somos racionais, nós podemos entender o fato de que agir de maneira correta é aquilo que nos cabe. Então a gente cada um se dá a si mesmo essa lei, que é uma lei universal. Então se a gente entender dessa forma, todo mundo vai, né, agir de maneira ética, porque a ética é algo que depende apenas, única e exclusivamente da razão. Mas nem todo mundo concorda com essa perspectiva do Kant. E a gente tem, por exemplo, o Stuart Mill como um representante de uma teoria chamada utilitarismo, que vai trabalhar a perspectiva de que o caminho da ética, a boa ação, é aquela ação que é útil. Então ele vai trabalhar, os utilitaristas em geral, né? Vão trabalhar essa perspectiva de que quando a gente faz uma coisa, a gente tem que fazer pensando no bem do maior número possível de pessoas. Então toda ação, uma ação ela é ética, quanto mais pessoas essa ação consegue englobar. Eles não vão acreditar, por exemplo, na possibilidade de fazer o bem para todo mundo. Mas se a gente consegue fazer algo que é o melhor possível para o maior número de pessoas, essa ação ela é útil. E logo, ela seria uma ação ética. A gente tem, num contraponto a essa perspectiva da utilidade e do racionalismo do Kant, o Arthur Schopenhauer. O Schopenhauer vai trabalhar uma noção de que a ética ela está na compaixão. Ele tem aquele conceito de vontade, em que ele trabalha essa ideia de que a vontade é um instinto cego e irracional
que impulsiona a gente para a vida, mas impulsiona a gente para a vida de maneira completamente egoísta. Então a gente quer tudo para a gente e a gente age muito em função disso. Então, em certa medida, a ética é combater essa vontade que está em cada um de nós. E combater a partir dessa perspectiva de compaixão. É a compaixão pelo outro que nos conecta com a ética. E isso é uma ideia muito próxima, por exemplo, da noção de alteridade, que é um conceito contemporâneo, né? De você se colocar numa situação em que você percebe o outro, né? Que você leva em consideração o outro para você pensar no campo da ética, né? Então, é algo próximo dessa perspectiva. Um discípulo, digamos assim, do Schopenhauer, mas que nega as ideias do Schopenhauer, é o Nietzsche. E o Nietzsche vai trabalhar um conceito bem famoso que é o além-homem. É traduzido às vezes como super-homem. Eu acho melhor falar além-homem porque evita essa ideia, né, muito de quadrinho, né, que ficou atrelado ao nome, né, o nome super-homem é muito mais famoso pelo quadrinho do que pela filosofia do Nietzsche. Uma tradução literal podia ser além-homem mesmo, né, do alemão. Então, além-homem é essa noção de que a tarefa do ser humano é sempre se superar, é sempre ir além, é sempre dar um passo a mais. É sempre procurar ser melhor, é não ficar preso na tradição. Então Nietzsche tem uma filosofia que a gente chama de perspectivista, ou seja, de considerar a diversidade da realidade e olhar para aquilo que a gente construiu como algo a ser superado, para que a gente possa avançar cada vez mais. Então ele não está preso a uma ideia de que a gente precisa chegar num conceito e ficar com ele para sempre, mas a gente deve sempre avançar. A gente deve sempre olhar para aquilo que a gente construiu e pensar como é que a gente pode aprimorar a vida, como é que a gente pode melhorar a nossa relação com a própria realidade. E aí o último autor que eu trouxe aqui para a gente pensar é um autor do século XX, que é o Sartre, que é um autor muito lembrado quando a gente fala de ética, e ele vai discutir dois temas importantes, que são a noção de liberdade e a noção de escolha. Quando a gente pensa sobre ética, a gente pensa inevitavelmente sobre o fato de que a gente tem que tomar decisões. E o Sartre vai trabalhar isso na perspectiva de que a gente toma decisões dentro do contexto da liberdade. Daí aquela frase dele que ele diz que o ser humano está condenado a ser livre. A gente não pode abrir mão da liberdade. Logo, a gente não pode abrir mão de fazer escolhas. Tá? Então, bem, foi isso. Um panorama aqui, como eu falei para você, né, de algumas teorias éticas. E eu trouxe aqui 3 questões para encerrar o vídeo, para a gente pensar um pouquinho como isso tem sido abordado nas provas do Enem. Então a primeira questão fala assim: princípios práticos são subjetivos ou máximas, quando a condição é considerada pelo sujeito como verdadeira só para sua vontade. São, por outro lado, objetivos, quando a condição é válida para a vontade de todo ser natural. Essa é uma citação do Kant. E aí diz aqui: a concepção ética presente no texto defende a universalidade do dever, maximização da utilidade, aprovação pelo sentimento, identificação da justa medida, obediência à determinação divina. Então, olha só, aqui na letra A a gente tem talvez o Santo Agostinho, aqui na letra D é o Aristóteles, na letra C, se a gente quiser, a gente pode falar do Rousseau, por exemplo, né, resgatar essa ideia de uma bondade natural. Aqui é o utilitarismo e a ideia do dever é onde a gente tem a filosofia do Kant, essa aqui é a alternativa correta. A segunda questão que eu trouxe, essa fala sobre o Aristóteles. Então tem uma citação do Aristóteles, e a citação fala assim: vemos que toda cidade é uma espécie de comunidade, e toda comunidade se forma com vistas a algum bem, pois todas as ações de todos os homens são praticadas com vistas ao que lhe parece um bem. Todas as comunidades visam algum bem. É evidente que a mais importante de todas elas, e que inclui todas as outras, tem mais que todas este objetivo e visa o mais importante de todos os bens. Qual é o mais importante de todos os bens para Aristóteles, né? O que a gente almeja? Qual é o sentido da vida humana? Né? Ele vai dizer que é a felicidade. A felicidade é o maior desses bens, né? É isso que a gente almeja. Aí o enunciado fala: no fragmento, Aristóteles promove uma reflexão que associa 2 elementos essenciais à discussão sobre a vida em comunidade, a saber, ética e política, pois conduzem à eudaimonia, retórica e linguagem, pois cuidam dos discursos na ágora, metafísica e ontologia, pois tratam da filosofia primeira, democracia e sociedade, pois se refere a relações sociais, geração e corrupção, pois abarcam o campo da physis. Uma coisa bem importante na prova de filosofia é o vocabulário, né? Então, physis está falando sobre a natureza, então aqui é uma discussão sobre os pré-socráticos, então não é essa aqui. Depois, democracia e sociedade, pois se refere a relações sociais, o Aristóteles, como Platão, não era favorável à democracia,
Então, tira isso aqui. Letra C, metafísica e ontologia, pois tratam da filosofia primeira. Ele fala sobre isso, né? Vamos deixar em aberto por enquanto. Retórica e linguagem, pois cuidam dos discursos na ágora. A ágora é o espaço público, né? O espaço de debate na cultura grega, na democracia grega. Não é isso, não é uma defesa da retórica. Ética e política, pois conduzem à eudaimonia. Eudaimonia, o que é isso? É a busca pela felicidade. É isso, né? Eudaimonia é a busca pela felicidade. Então, essa aqui é a correta. Ele não separa a ética de política. A ética e política estão juntas nesse objetivo, que é o objetivo de nos levar para a felicidade. E aqui é a última questão que eu trouxe, que é uma questão sobre o Santo Agostinho. Fala assim: sem negar que Deus prevê todos os acontecimentos futuros, entretanto, nós queremos livremente aquilo que queremos. Porque se o objetivo da presciência divina é a nossa vontade, é essa mesma vontade assim prevista que se realizará. Haverá, pois, um ato de vontade livre, já que Deus vê esse ato livre com antecedência. Uma citação do Santo Agostinho. Então, essa discussão proposta pelo filósofo Agostinho indica que a liberdade humana apresenta uma natureza condicionada, competência absoluta, aplicação subsidiária, utilização facultativa, autonomia restrita. Pode parecer estranho, mas pelo que eu expliquei você vai entender, eu vou voltar aqui. É uma natureza condicionada. Poxa, mas se é liberdade, por que é natureza condicionada? Porque Deus deu ao ser humano liberdade para o ser humano fazer aquilo que é o certo, não para fazer aquilo que é o errado. Ou seja, quando você escolhe fazer o errado, você está indo contra Deus, logo você está indo contra a própria liberdade. A gente é livre quando a gente faz o bem. Então é uma natureza condicionada. Isso não impede, obviamente, a pessoa de fazer o mal. Ela pode escolher fazer o errado. Mas na visão do Santo Agostinho, como na visão da doutrina cristã, a liberdade é liberdade quando a gente faz aquilo que é certo. Ou seja, aquilo que nos foi designado por Deus. Deus sabe tudo, né? Deus é onisciente. Isso não tira a nossa liberdade, mas a nossa liberdade verdadeira está em fazer aquilo que Deus nos determinou a fazer, que é agir de maneira correta, de amar, de procurar a virtude, enfim, seria isso. Né? Então, é por isso que é uma natureza condicionada, certo? Então, bem, é isso. Não dá para esgotar o tema da ética, é um tema importante, tá? É um tema que costuma cair muito nas provas de filosofia, na prova do Enem em particular, então vale a pena dar uma revisada aí, certo? É isso. Espero que ajude de verdade. Até mais. Tchau.